No multiverso, uma ameaça cresce. Os Poisons predadores caçam simbionte e seus hospedeiros, transformando aliados em inimigos. Doutor Estranho, Venomizado e o Capitão Venom, últimos de uma resistência fragmentada, abrem portais para recrutar heróis venomizados de outras realidades. Cada recruta carrega um papel vital na luta. Assim começa o Venomverso. No Sanctum, o Doutor Estranho Venomizado medita em um círculo mágico quando o Capitão Venom, exausto e ferido, chega calambeando dentro da sala e traz notícias nada boas. Seu esquadrão foi emboscado pelos Poisons. Os Poisons são criaturas parasitas mortais que caçam simbiontes e seus hospedeiros. Ao consumir um simbionte, ele não apenas destrói o vínculo com o hospedeiro, mas também transforma ambos em parte de sua colmeia, um exército controlado por sua mente. O objetivo dos Poisons é simples: crescer e dominar, usando os simbiontes como a chave para acessar e matar os seres mais poderosos de qualquer universo. Doutor Estranho pergunta o que aconteceu com os outros, e o Capitão Venom explica. Ele foi o único sobrevivente, com a maioria de sua equipe morta imediatamente, enquanto o Cavaleiro da Lua foi sequestrado. Estranho pergunta o que aconteceu com os outros, e o Capitão Venom explica que ele foi o único sobrevivente, com a maioria de sua equipe morta imediatamente, enquanto alguns foram consumidos, incluindo o Cavaleiro da Lua. Estranho recomenda que eles fujam, porque o Cavaleiro da Lua sabia a localização da base deles, e o Capitão pergunta se eles são os únicos membros restantes da Resistência. Estranho garante que eles não estão sozinhos. Existem infinitos universos no multiverso, e cada um deles possui uma versão de Venom. Com isso, temos recrutas em potencial. O Capitão lamenta que, apesar dessa vantagem estatística, os simbiontes estão desaparecendo mais rápido do que o Estranho consegue invocá-los. Estranho afirma que ele recuperou a força suficiente para tentar uma nova convocação. Abrindo janela para o multiverso, Estranho mostra ao Capitão Venom uma série de recrutas em potencial, lamentando que não tem poder para invocar um exército completo. O Capitão reconhece que isso pode ser o suficiente para enfrentar os Poisons pela força, mas considerando que eles foram capazes de consumir até o Hulk e o Rhino, fica claro que uma abordagem direta não funciona mais. Ele sugere buscar Venoms especializados em furtividade e demolições. E o Doutor Estranho insiste que eles precisam de mais combatentes para resistir aos Poisons. Mas o Capitão Venom o repreende por essa visão, declarando que quando terminar com eles, serão soldados prontos para a guerra. Ele ordena que Estranho mostre o próximo grupo de recrutas. Em Lagoas, Nigéria, Ngozi, uma ex-atleta que adora Bruce Lee. Ela enfrenta uma vida transformada após um acidente de ônibus que deixou ela paralisada da cintura para baixo. Enquanto ela assiste um documentário sobre gafanhotos, conhecido por sua perna traseira poderosa, ela avista um lá na janela. Animada, ela pega um pote para poder capturá-lo e sai com sua cadeira de rodas. Mas o destino intervém de forma inesperada, quando o Pantera Negra e o Rhino colidem perto dela durante a batalha. Um cilindro cai num dos veículos e rola até a cadeira de Ngozi, liberando uma criatura amorfa e negra. T'Challa, o Pantera Negra, grita para ela se afastar, mas antes que ele possa protegê-la, Rhino o segura, dando ao simbionte a oportunidade de subir pela cadeira e unir a ela. Mas no momento que o vínculo acontece, ela experimenta algo que achava ser impossível. Ela consegue se levantar novamente. Enquanto ela celebra sua nova mobilidade, o Rhino derrota brutalmente o Pantera Negra, tirando sua vida. Quando o Rhino avança contra ela, o simbionte entra em pânico, sugerindo que fujam, pois nada pode detê-lo. Mas ela, firme, recusa a ideia de abandonar os inocentes, forçando o simbionte a permanecer ligado a ela. Ela decide lutar, com sua nova força e habilidade ampliadas. Ela enfrenta o Rhino, acusando ele da morte de T'Challa. Usando suas habilidades recém-descobertas, ela desvia do seu ataque e dá um golpe e derrota ele com um chute voador. Depois da batalha, chega um pessoal de Wakanda para recrutá-la, assegurando aos pais dela que ela ficará segura. Durante 2 semanas de treinamento intenso, ela se torna uma guerreira nata, fortalecendo seu vínculo com o simbionte. Ela é escolhida como sucessora de T'Challa, passando pelo Ritual das Ervas, que transforma ela na nova Pantera Negra, e une ao simbionte de forma permanente. Apesar de enfrentar julgamentos sobre sua dependência do simbionte, ela se mantém firme sobre sua missão, proteger Wakanda e lutar por um mundo melhor. E ela será recrutada para essa guerra. Agora em uma ilha, Franklin, o Justiceiro, caminha em direção ao esconderijo de Wilson Fisk,
o rei do crime, refletindo sobre sua guerra solitária contra o crime. Ele admite que está perdendo terreno, especialmente depois que Wilson uniu todas as facções criminosas de Nova York contra ele. Sem recursos, ou munições, ou opções, Frank aceita o convite de Fisk para uma negociação, desde que ele chegue desarmado. Ele pressiona o botão da campainha do esconderijo. Frank murmura que está prestes a fazer um acordo com o diabo. Fisk o recebe com arrogância, lembrando que aquele local já o protegeu das invertidas de Frank. Os capangas de Fisk revistam Frank, e o rei do crime aproveita para zombar de como o justiceiro antes era temido. Enquanto o rei do crime saboreia um bom vinho, Frank declara que aceita o acordo. Mas o rei do crime revela que não houve acordo entre eles e ordena que seus capangas o matem. Mas o justiceiro com frieza responde que não estava falando com o rei do crime. De repente o simbionte Venom se une ao justiceiro, sufocando até a morte o rei do crime. Um simbionte satisfeito com o pacto que fez com o justiceiro cobra seu corpo e transforma em uma arma viva, incluindo um rifle de assalto que dispara dentes. Zombando dos capangas, o simbionte fala que revistaram Frank, mas eles ignoraram a arma mais perigosa, ele mesmo. Apesar dos disparos dos criminosos, o simbionte bloqueia todas as balas, e o justiceiro, venomizado, os elimina rapidamente. O simbionte então fala que ele vai ajudar Frank, o justiceiro, contra o crime. Totalmente unido ao simbionte, Justiceiro retorna à sua missão, exterminando o crime organizado de Nova York. O nome do Justiceiro volta a espalhar medo entre os criminosos. Com sua tarefa concluída e o simbionte satisfeito após comer todos os criminosos da cidade, ele exige que o Justiceiro cumpra sua parte do acordo. O simbionte seria sua arma em troca de eliminar um alvo escolhido por ele. Quando o Justiceiro pergunta quem é, o simbionte revela que sempre quis matar esse indivíduo, mas nunca conseguiu. Transformando-se em um rifle de alta pressão, ele instrui o Justiceiro a finalizar o último monstro restante. Ao ver o Homem-Aranha balançando entre os prédios, Justiceiro entende a intenção do simbionte e recusa. Furioso, o simbionte o acusa de quebrar o acordo, e lembra que por estarem ligados, ele controla a arma e pode atirar sozinho. Quando está prestes a puxar o gatilho, Justiceiro e o simbionte são rapidamente sugados por um portal. Sem saber o que aconteceu, o Homem-Aranha apenas observa o silêncio inusitado da cidade e reclama por ter perdido o episódio de Game of Thrones. E será pra onde ele foi? Pra onde ele foi sugado, o Justiceiro e o simbionte? Agora, a bordo de sua nave, Rocket examina uma tela que exibe a mansão dos Vingadores. Ele pergunta ao computador se está certo sobre o alvo identificado. Quando a resposta é afirmativo, Rocket se lança da nave. Rocket atravessa a janela da cozinha de Carol Danvers, a Capitã Marvel, que tomava seu café da manhã. Ele comenta que o simbionte não gosta dos propulsores gravitacionais e vive entupindo tudo com os tentáculos, e se desculpando pela bagunça. Em seguida, pergunta se ela é Carol Danvers, também conhecida como Capitã América, explicando que acha difícil diferenciar os humanos sem seus trajes chamativos. Carol, sem perder a oportunidade, responde que tem a mesma dificuldade em distinguir Rocket dos guaxinins, que vasculha seu lixo. Confirmando sua identidade, ela prepara seu escudo. Rocket, animado, revela que os Krees colocaram uma alta recompensa por sua cabeça, e que ele está ali por conta dessa recompensa. Prolongando a arma através do simbionte, ele abre fogo, mas Carol bloqueia com seu escudo. Frustrado, porque o simbionte não pode carregar as armas de energia, Rocket avança, mas ela rebate com um soco e pergunta o que os Krees querem com ela. Rocket responde que não se importa, destruindo um canhão de plasma do peito e disparando a queima-roupa, lançando através de várias paredes. Enquanto está seguindo ela, Rocket ironiza que os humanos metaforicamente não têm dentes, ao contrário dele e das suas presas simbióticas. Ao ver que Carol ainda está de pé, ele comenta que talvez precise de engenharia genética Kree para melhorar si mesmo. Carol sugere que eles levem essa luta para fora para evitar de destruir toda a casa, mas o Guaxinim se recusa. Em resposta, ela usa o escudo para arremessá-lo pela parede, deixando um buraco na sua forma de silhueta. Enquanto Rocket se levanta, Capitã América lhe dá 30 segundos para recuar. Ele fala que só precisa de 10, transformando seu braço em uma arma. Rocket se prepara por uma nova rodada. Antes que ele possa atacar, um portal aparece, começando a engolir ele. Rocket implora a Capitã América por ajuda, prometendo que não vai matá-la, mas ele é sugado para dentro do portal, que desaparece. Confusa, Carol decide considerar isso uma vitória e volta a limpar a bagunça. Agora, na Lativéria, o Dr. Destino está sentado em seu trono, falando com os Vingadores por videoconferência.
Ele confirma os rumores de que ele se vinculou ao simbionte Venom, mas assegura que ele está completamente no controle. Mas o simbionte o interrompe mentalmente, zombando de seu egocentrismo e afirmando que ele está no controle e não o Destino. Ignorando o simbionte, Destino anuncia que deseja propor um acordo unilateral de paz, alegando que os termos serão mais do que razoáveis. Enquanto isso, o simbionte pressiona mentalmente para que ele use da oportunidade para enganar os Vingadores e matá-lo todos. Mas Destino reafirma seu controle. Quando o Capitão América pergunta como podem ter certeza que o Destino não está mentindo, e o Destino insiste que mudou e que o Tratado de Paz de Lativério será o maior feito da humanidade, enquanto o simbionte o provoca novamente, sugerindo que ele ataque os Vingadores mais uma vez. Agora, já na mansão dos Vingadores, o Capitão América discute o acordo com a equipe. Viúva Negra admite que o documento enviado por Destino é o tratado mais abrangente que já viu, mas Luke Cage expressa desconfiança. O Capitão sugere que Cage lidere uma equipe para investigar Lativéria, que é a cidade do Destino. E Cage responde que nesse caso o Capitão deve se apressar. De volta ao castelo do Destino, Victor Von Doom enfrenta o simbionte em um debate mental. Quando o simbionte pergunta por que ele resiste, Destino responde que é porque se recusa a ser um fantoche de sua sede de sangue. O simbionte ridiculariza o Destino, apontando suas limitações como humano, enquanto ele mesmo é ilimitado. Separando-se do Destino, o simbionte o ataca, mas Destino pergunta se ele realmente acredita que precisa dele para ser ilimitado, listando seus inúmeros feitos enquanto sua luta atravessa paredes. O simbionte, ainda insatisfeito, assume o controle de vários robôs do Destino e usa para atacar o Destino, tentando forçá-lo a desistir. Destino rejeita a oferta, afirmando que se o simbionte não der poder em seus termos, ele o tomará à força. Quando o simbionte ameaça consumi-lo completamente, o Destino responde com frieza. Enquanto os Vingadores temem o poder do simbionte, ele não teme nada. Conforme o Quinjet dos Vingadores se aproxima do castelo de Destino, uma explosão de energia mágica destrói a fortaleza. Luke Cage, usando a máscara, luvas e botas do Homem de Ferro, sai do jato, afirmando que sabia que o Destino e o simbionte não podiam ser confiáveis. Saindo das ruínas em chamas acompanhado por um esquadrão dos robôs do Destino, Destino declara que o simbionte se foi, e agora está completamente submisso a ele, transformando-o numa monstruosidade venomizada. Ele se prepara para o ataque, mas percebe um chamado interdimensional, vindo de outra encarnação de Venom. Destino declara sua intenção de investigar o que está acontecendo no multiverso. Quando Luke Cage ataca com disparo de repulsores, Destino se teleporta para a batalha contra os Poisons, antes do ataque atingi-lo, deixando Cage com a impressão de que ele foi destruído. Todos esses foram recrutados, mas ainda faltam alguns, e isso você vai ver nos próximos vídeos. Até mais e tchau!